tinha muitas atividades, eu tinha muitas atribuições. E se eu não fizesse, quem ia fazer? E se a gente perdesse esses clientes? São quantas famílias impactadas ali? A minha grande preocupação foi como que eu vou sobrecarregar outras pessoas. Mas Dani, não tem escolha, né? Tava antes com trocentas abas abertas no computador, atendendo uma pessoa, passando um e-mail, respondendo WhatsApp, não sei o que lá, e calculando, e mandando, e não sei o que, né? Aí você tá assim, você abre o computador, você olha, você não consegue. Quantas outras coisas, às vezes, a gente deixa de fazer, aproveitar, ser feliz naquelas coisas que você gosta, porque você pensa que alguém vai te julgar. Eu vejo que eu tô cada vez mais fazendo com que a minha vida seja preenchida. Vou enxergando essas coisas, me dando a possibilidade de enxergar isso nas mais diversas áreas da minha vida. Estamos aqui na Era das Virtudes, primeira temporada. Hoje a minha convidada é uma mulher que construiu mais de 2 décadas como empresária, advogada, estrategista tributária. Ela é sócia da Constec, que é especialista em organização fiscal de negócios, formação em direito, pós-graduação em direito civil, processual, previdenciário. Mas em 2023, essa mulher, no auge da sua performance, recebeu um diagnóstico que talvez fosse a porta para mudar tudo da sua vida. Hoje ela une estratégia, consciência, humanidade para ajudar empreendedores a crescerem com clareza e responsabilidade. Receba aqui hoje uma virtuosa, Carol Davi. Bem-vinda à Era das Virtudes. Prazer estar aqui. Amei o convite, amei estar com você. Toda a oportunidade que eu tenho de estar com você é sempre maravilhosa. Não importa se for uma troca de mensagem no WhatsApp. Concordo. Minha primeira vez num podcast, me sinto muito honrada. Ai, que linda estreia aqui com a gente. Muito feliz de estar Temos aqui. Acho que 3 dessa primeira temporada, que é o primeiro podcast. Ou seja, oportunidades que chegam, né? Muito bom. Eu fiquei muito contente de poder trocar um pouco aqui. Ela é advogada, mas a gente fala muito que você é contadora, porque você tem uma empresa de contabilidade. Isso. E a Carol é praticamente a contadora oficial das virtuosas. Aí todo mundo que entra na egrégora, a gente fala da Carol, porque você é uma profissional de alma, de verdade, de virtudes mesmo no nosso mercado. Obrigada, Dani. Assim como eu, hoje eu tô recebendo vários convidados aqui que têm histórias que se conectam com a minha história. Eu também tive um diagnóstico de câncer, o meu foi em 2000, já faz uns 10 anos, em 2016 que eu tive o meu diagnóstico, você foi em 2023, certo? Mas o seu câncer, ele estava em estágio, o meu também estava em estágio avançado, não estava em metástase no corpo, mas estava na região, só que o meu foi na tireoide, o seu foi um câncer de mama, certo? Certo. 3 anos atrás. Mas, pelo que você já me contou da tua história, isso te assustou, mas teve algo que te assustou mais do que o próprio câncer. Sim. O que te assustou mais do que isso? Quando veio o diagnóstico do câncer, que então eu não falo que eu sou contadora porque eu não fiz faculdade de contabilidade, né? Mas eu conduzo o escritório de contabilidade junto com os meus sócios já há bastante tempo. Minha formação é no direito. Quando o câncer, fui diagnosticada em maio de 2023, o que mais me assustou foi a parte de deixar o meu trabalho, de sobrecarregar outras pessoas. Por quê? A área de contabilidade, ela sobrecarregar outras pessoas. Não era nem você. Não, quer dizer, então assim, né? Eu já estava sobrecarregada e ia sobrecarregar outras pessoas, que são meus sócios, meus colaboradores. E assim, eu nunca tinha me afastado do trabalho, Dani. Eu entrei na Constec. Você nunca tinha parado, assim, se afastado? Nunca. Eu nunca tinha me afastado, por exemplo, por 30 dias. Eu nunca tinha pego férias. 30 dias de férias, nunca. Então, eu entrei na Constec com 18 anos. Tá. Pra aprender. O escritório foi fundado pelo meu pai, né? E com 18 anos, eu ainda não sabia muito o que eu queria. Estava na faculdade e tal. E pelo pedido da minha mãe, para me dar a oportunidade de trabalhar lá, fui. Você achou que ia ser um estágio? Isso, eu pensei, eu preciso trabalhar. Eu queria aprender alguma coisa, né?
Mas não sabia que ficaria por tanto tempo, não sabia que eu ia gostar, mas fui me apaixonando. Fui trabalhando. Até que em determinado momento eu chegava cada vez mais cedo, saía cada vez mais tarde, levava serviço para casa. E assim foi passando todos os anos. Isso virou seu piloto automático. Sim, total. E aquilo, fazer, né? Muitas obrigações, prazos, estão sempre prazos, sempre O trabalho acontecer. nunca acaba, né? Não, Quanto não. mais você pegar, mais vai ter. Não acaba. Nunca. Isso é muito real. Sim. Sabe? Não tem um momento que você fala assim, quando que eu termino de fazer isso e não vou fazer nada? Não existe. Não existe. Né? E assim foi dos 18 até os 40. Sim. Quando veio o diagnóstico, eu falei, meu Deus, e agora, né? Como que eu vou fazer pra sair pra ir no médico? Porque eu não posso me ausentar, não posso não estar aqui. Olha a nossa cabeça, né? É. Como é que eu vou cuidar de mim? É exatamente isso. Então, assim, eu sempre fui a pessoa que adiava ir no médico, porque falava, não tem como, não tem a menor condição. Eu vou lá, beleza, fui. Só que você vai no médico, ele te pede exame. Aí você tem que outro dia fazer exame. Sim. Aí não para aí, você pega o resultado, você volta Tem que voltar no no médico. Então, e às assim, vezes fazer um novo exame. Então, e assim, eu sempre fui a pessoa que achei isso o fim do mundo. Porque não tenho tempo pra isso. Quando eu suspeitei que tinha algo muito estranho, tinha sentido alguma coisa ali, eu falei, bem, eu já sabia que eu ia ter que cuidar. Algo me dizia que era diferente, então, pela primeira vez na minha vida, eu sabia que eu ia precisar cuidar, mesmo antes de vir o diagnóstico certinho. Tá. E eu lembro que quando eu fui contar pro pessoal no escritório, eu já sabia mais ou menos como ia ser. Eu falei, pessoal, então eu preciso falar com vocês e tal. Olha, eu percebi alguma coisa no meu seio, não sei o que lá. Já fui no médico, né? E aí todo mundo esperando eu falar que não era nada. Sabe assim, tipo, nossa, olha só, levei um susto e não era nada. Eu falei, eu tô com câncer. Ele é sério. E aí todo mundo ficou paralisado, preocupado comigo. E eu pensando, como que eu vou falar? E você preocupada com eles. Eles. Aí eu falei assim, mas olha, vai dar tudo certo, tá? Vou continuar aqui trabalhando normal. O que vai acontecer é que alguns dias eu não estarei, então só preciso da compreensão de vocês e tal. Tentando justificar. Porque eu tinha muitas atividades, eu tinha muitas atribuições. E se eu não fizesse, quem ia fazer? E se não for feito, como que ficam os clientes? E se aqueles clientes forem sentirem de qualquer pontinha de que algo mudou? E se a gente perder esses clientes? São quantas famílias impactadas ali? Nós colaboradores lá somos em total de 13, então na minha mente já vai isso, sabe? Aí tem a família das pessoas e como que a gente mantém, né? Então a minha grande preocupação foi como que eu vou sobrecarregar outras pessoas. Mas Dani, não tem escolha, né? Não. A gente pensa que vai fazer todo um cronograma, vai funcionar de determinada forma e tal. Nenhum controle. Tudo que você pensa que seria, porque assim, você vai no médico, ele te passa o tratamento, fala assim, olha, Dani, vida normal, tá? Você vai fazer esse tratamento. A médica falou pra mim, Carol, vida normal. E eu pensei, beleza. Mas não é assim. Não. Eu já ouvi falar muito sobre o tratamento do câncer que você teve. E quando a gente ouve a explicação de como funciona, é um troço muito limitador. Sim. Onde tudo é muito calculado. Total. O que você pode, o que você não pode, para que chegue no dia você fala. Não, eu precisei me isolar praticamente, porque a dieta que eu fiz pra tomar a iodo, né, a radioiodoterapia, eu não conseguia comer em lugar nenhum, sair de casa praticamente, porque nem shampoo eu podia usar. Não podia usar nenhuma maquiagem, shampoo, esmalte, não podia comer nada que não fosse 100% natural, e tinha uma série de rigidez ali, que eu ficava em casa praticamente para poder fazer o pré-tratamento. E o meu pós-tratamento, que depois da cirurgia, eu perdi a voz por meses. Eu tive que parar de trabalhar o controle. Em razão da medicação? Eu parei de trabalhar, não, porque a minha cirurgia, como eu tinha metástase na região, eles mexeram muito na região das minhas cordas vocais e elas paralisaram.
E eu que já achei que ia voltar arrasando, atendendo e tal, o universo fez. Senta aí que teu controle é zero. Isso. E aí, quando você está vivendo esses tratamentos, a gente vê muitas pessoas superando, né? Aí vai lá pro consultório com o laptop. Eu não conseguia levar o notebook trabalhar, eu não conseguia nem olhar pro celular. Sim. Que bom, né? Porque era parte da tua cura. Mas parece que você tem que fazer, né? Sim, existe uma cobrança social. Sim. No caso do câncer de tireoide, o que eu ouvi falar antes de conhecer pessoas próximas que efetivamente fizeram esse tratamento é tipo assim, é muito comum e raramente alguém vai morrer disso. Então é muito louco, tipo, é um consolo, né? Não, mas isso daí não é tão forte, não. Porque, tá de boa. Assim, o seu não mata. Só que ninguém tem ideia de tudo. Do impacto da vida toda de você viver uma vida sem tireoide. Então, é o seu, é da sua família e tal. E depois daquilo, a vida nunca mais vai ser a mesma. Exatamente. Então, quando começaram a vir as primeiras consequências, que foi perda de memória, perda óssea. E ninguém fala disso, né, Carol? Só falam que vai perder o cabelo. É muito louco, porque assim, eu nunca me importei com a queda do cabelo. Claro que eu sou vaidosa. Sim. Claro que eu amava meu cabelo. Sim. Você tinha cabelo comprido, cacheado. Eu gostava do meu cabelo. Sim. Sabe? Sim. Claro que eu gostava de mim. Sim. Eu gostava de ter sobrancelhas. Eu gostava do que eu era. Claro. Mas que era o cabelo? Pra mim, tá? Pra mim, o cabelo não foi nada. Porque quando você se vê conseguindo fazer meia atividade, não é que você consegue fazer uma coisa, é que consegue fazer meia coisa. Então, você estava antes com trocentas abas abertas no computador, atendendo uma pessoa, passando um e-mail, respondendo WhatsApp, não sei o que lá, e calculando, e mandando, e não sei o que, né? Aí você tá assim, você abre o computador, você olha, você não consegue. Sim. Você perde a agilidade, você perde o raciocínio naquele momento. Aquilo não faz mais parte da sua vida. Sim. Então, o cabelo é talvez o que o mundo espere, né? Te traga consolação. Mas também foi uma oportunidade de um renascimento, de tudo. Você perdeu a memória... não a memória totalmente, não, né? Mas você perdeu totalmente. um pouco da tua capacidade de memória. Você perdeu o cabelo, você perdeu a produtividade. E o que você ganhou? Eu ganhei uma vida nova. Uma das coisas que eu ganhei, que eu nunca tinha vivido, foi ficar em casa. Eu nunca tinha feito home office. Eu nunca tinha... Nem na pandemia. Nem na pandemia. Nós trabalhamos muito na pandemia. Por exemplo, os meus filhos, eu tenho 2 filhos. Quem me ajudou a cuidar deles desde que nasceu foi minha mãe, minha sogra, minha irmã e toda uma estrutura familiar e não sei o quê. Então, eu acordava cedo, levava ele para minha mãe, que depois levava para minha sogra, que depois levava para minha irmã. A família toda se organizou para permitir que você seguisse trabalhando. E eu adorava. Quando eu estava passando pelo tratamento, a minha irmã também precisou ficar mais presente no escritório e ela tinha filhos pequenos. Eu falei, Lucy, deixa o Gabriel e a Luísa comigo. Eu me realizei. Olha que bacana. Eu fui a pessoa que cuidou. Eu ia para casa dela durante o tratamento e fazia home office na casa dela. Aí eles acordavam e sabiam que eu estava lá. Aí eu tomava café da manhã na cozinha de casa. Aí eu trabalhava. E depois eu almoçava em família. E eu nunca tinha tido isso. Porque era uma escolha minha. Sim, sim. Mas vivenciar isso foi incrível. Sabe, Dani? E hoje você ainda vai... Você voltou a ter o mesmo ritmo de antes? Eu quase que voltei. Tá. E eu tenho vivido, assim, esses últimos 4 meses, uma fase onde eu tô trabalhando muito além. E que eu olho e aí eu converso com as minhas irmãs, que também são minhas sócias, eu falo assim, gente, não dá. Eu falei, não quero. Hoje mesmo a gente tava conversando, é o que adoeceu a gente. Sim. Né? Minha irmã, ano passado, ela adoeceu muito por causa do trabalho. E aí, Dani, você já fala foi assim... você, já foi a irmã. Então, e aí você fala como a gente equilibra isso. Sim. Porque você precisa
de um retorno financeiro, Sim. né? Sim. Eu tinha visto num outro podcast que você estava com uma pessoa justamente falando sobre a materialidade que a gente vive. E é isso, nós estamos no mundo material e o dinheiro faz parte. Faz parte. Né? Mas, Carol, uma coisa que eu aprendi muito, porque eu venho de um lugar de meu esforço me premia, né? Meu esforço me dá resultado. E eu percebi que isso era uma ilusão para mim. E como eu atendo muita gente, a vida me deu de presente clientes incríveis que têm retornos financeiros grandes, impacto no mundo, pessoas influentes. Eu percebi que muitos deles têm esse retorno que não está atrelado ao esforço. Eu comecei a perceber o padrão que essas pessoas tinham. Muitas trabalharam bastante, muitas são dedicadas sim, mas o valor delas não está no esforço. Inclusive, muitas trabalham por um tempo, sabe, sprint, pausa? Trabalham por um tempo, se dedicam a um projeto, mas depois se voltam mais para a família. Tem um período em que elas se dedicam mais, mas depois elas se recolhem. Não é uma vida 100% enlouquecida no trabalho. Isso as pessoas que estão mais equilibradas. Eu sei que eu tenho outros executivos, artistas que estão ainda no piloto automático e muito trabalho. Mas as mais felizes, as mais virtuosas, a que tem mais equilíbrio na vida, elas entenderam antes de mim, inclusive, que a prosperidade não estava ligada ao esforço. E eu tenho essa prova diária na minha vida, porque às vezes eu coloco muito esforço num projeto. Por exemplo, ano passado eu fiz um lançamento no mercado digital, talvez as pessoas aí não vão saber o que é lançamento, mas é um termo técnico aqui. Mas eu fiz um lançamento de um curso. E eu investi muito dinheiro, muito esforço, muita energia, a minha equipe inteira ali sangrando para fazer aquilo dar certo. E a gente não teve o retorno que a gente esperou. E foi muito difícil pra gente. E aí eu falei, este não é o meu lugar de coerência, este não é o meu jeito de fazer, eu vou mudar, eu vou me conectar mais com a minha intuição e com esse fluxo. E aí a gente teve um segundo lançamento em maio, que foi inclusive quando você se tornou minha aluna, virou uma virtuosa. E teve bastante trabalho, a gente produziu muito conteúdo, fez muita coisa legal, mas foi tão mais leve, mais divertido, mais conectado. Então, mesmo que eu não trabalhei as mesmas horas, trabalhei menos horas, mas trabalhei muitas horas, foi uma energia tão diferente e foi tão mais abundante. Eu tive um outro movimento em novembro que foi muito parecido. Então, vim percebendo que o retorno financeiro, o dinheiro, que é neutro, ele não está atrelado a mais esforço, ele não está atrelado ao meu sacrifício, ele não está atrelado a eu sangrar suor, lágrimas e tal, para conseguir essa recompensa. E eu imagino que é um lugar que você está hoje, de o tempo todo trazer essa consciência de, eu estar lá mais horas não é necessariamente o que vai me levar para o meu lugar de maior contribuição. Dani, e você sabe uma coisa que foi muito assim, que esse afastamento pela doença me permitiu também sair da parte operacional em que eu estava. Então, eu fui, durante a minha vida, estudando, adquirindo conhecimentos e tal, e eu estava fazendo coisas que não correspondiam àquele grau de conhecimento. Então, a vida me ofertou, me proporcionou, meus pais, né, estudo. E o meu conhecimento, ele estava muito sendo usado, legal, maravilha, o escritório é bem, mas para coisas que não fazia sentido eu fazer. Só que eu não conseguia enxergar de outra forma, porque eu pensava, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar, e não sei o que lá. É uma coisa que eu já falei até pra você, né? Exato, nós conversamos sobre isso. Isso. Porque até pra dar espaço pra quem tá nesse momento. Olha, o autoconhecimento, ele sempre fez parte da minha vida. Mas quando você vive uma coisa assim tão clara, você fala assim, eu vou voltar pra onde? Ou o que eu faço a partir de agora? Você tem a consciência que você tá vivendo um novo momento. É muito claro, é muito lindo. Você sabe, você é outra pessoa em tudo. Na parte física, porque você definitivamente não é mais a mesma. Eu engordei um monte, meu cabelo mudou. Enfim, tudo mudou. E aí... Vive o mesmo, e é isso. E aí você mas fala não importa mais a mesma coisa, não, né? Não importa. E aí eu lembro que eu tava fazendo um exame lá dentro da máquina e tal. E eu falei, meu Deus,
Falei, Senhor, por favor, né, me ajuda a eu encontrar o meu caminho. Não fazia sentido pra mim. Por mais que você ama o seu trabalho até hoje. Eu gosto muito, só que, mas você Tani, sentia que tinha uma evolução, uma expansão pra acontecer. Isso eu não sabia pra onde, não sabia como, não sabia nada. Mas uma coisa eu sabia, eu não queria mais ficar tantas horas sentada fazendo tudo pra Receita Federal, tudo pro governo. E eu mesma, quem sou eu no meio de tudo isso? O que eu vim fazer? Sabe quando vem aquela pergunta, o que eu vim fazer nesse mundo? E aí eu comecei primeiro eu mesma começar a validar o meu conhecimento. Que aquilo eu podia, olha, isso foi lá atrás, né? 2024, foi quando eu comecei a pensar sobre isso. Que eu podia cobrar melhor pelo meu conhecimento. Claro. Então foi quando, pela primeira vez, eu comecei a olhar dessa forma. Eu comecei a enxergar que talvez, olha só que louco, né? Que talvez eu tivesse algo além daquilo que eu sempre fiz. Que ia muito bem, só que... E a partir dali, foi também quando eu comecei a falar, não, eu não quero só estudar direito, eu não quero só estudar lei, normas e não sei o que lá. E dentro, eu tenho uma religião que é espírita, que pra mim ela é muito boa. E você é kardecista, né? Você trabalha, inclusive, isso, né? eu trabalho muito bonito nesse centro que eu vou, um trabalho de amor. Sim, sim. Mas tudo que é autoconhecimento sempre me chamou. E a vida me proporcionou outras pessoas chegarem para mim. A partir dessa pausa. A partir dessa pausa. Você é uma dessas pessoas. Onde parece que, tipo assim, olha, não sei exatamente para onde eu vou agora, o que vai acontecer. Mas eu sei que não é somente o que eu estava fazendo. E aí... a oportunidade de você conversar verdadeiramente com outras pessoas que não tem nada a ver com o seu negócio, não são seus concorrentes, nem seus julgadores, nem nada. Inclusive, gente, não entendo nada de contabilidade, direito, tributário, lei, sei lá, federal, conversa com a Carol. Não entendo nada, mas acho incrível essa troca que a gente tem. Então, e que ali, a hora que você tá ouvindo... Vamos supor que eu tô te ouvindo falar, você fala pra mim, Carol, não é assim, você tem que abrir espaço para outras pessoas. Eu nunca pensei isso. Eu faço isso tão rápido, eu faço isso tão bem. Mas não pensei que isso é o espaço de outra pessoa. A pessoa que tá começando. Porque você já foi a menina de 18 anos, 20 anos, 22, que começou... E aquilo era desafiador para você naquele momento. Isso. Hoje não é mais. Mas não pensei que eu estava até ocupando o lugar de outras pessoas. E aí, Dani, com isso, com essas conversas, com esse ampliar de consciência, porque você fala assim, beleza, já me conheço, mas o que mais? Tem que ter algo mais em mim. Sim. E aí a gente reconhecer o nosso valor sem medo. Sim. Porque a questão, por exemplo, a humildade é uma coisa importante, eu acho que é. Então, eu sempre tive dificuldade de, tipo assim, nossa, mas eu vou falar que eu sei isso, eu vou me mostrar desta forma, eu vou dizer que o escritório é meu. É porque a humildade, se você pegar até a carta aqui da Virtude, ela diz que é o teu real valor, nem mais nem menos. E muitas pessoas acham que ser menos é ser humilde. Mas não, ser humilde é ser quem se é, o seu real e exato valor. E quando você se diminui para receber amor, né? Você se diminui com medo de querer parecer maior, você não tá sendo o teu real tamanho. E eu sempre achei que a gente não devia falar as coisas mas só é o que você é sócio do escritório, é o que é. Então, mas olha que louco. E aí você sabe que foi assim, claro, foi antes disso, né? Há uns 10 anos que eu comecei a falar, não, sou empresária, o escritório é meu e tal. E aquilo no começo era um sufoco. Você é empresária? Sou. Não, eu escrevia no negócio assim, profissão. Ai, meu Deus do céu. Faço umas contas aqui. Entende? Sim. E aí, essa mudança que ocorreu recentemente, então assim, você já sabe tudo, mas
você mudar a sua forma de agir. E a partir disso, a minha vida mudou. Uau. Mudou mesmo. E os teus clientes Isso que eu estão mudando, eu né? ia falar exatamente isso agora. Dani, nunca na história do nosso escritório, então tem 30 anos, eu tô lá há 26, Uau. nunca nós tivemos tanta entrada de cliente vindos por mim. Você quer saber? Eu nem atendia. Se tinha que falar no telefone, tá aqui, ó, esse aqui, a estratégia. Estava ocupada pra fazer isso, eu né? Exato. Eu tava ocupada, não tinha tempo, eu não queria. Como que eu vou falar? E se a pessoa perguntar uma coisa que eu não sei? Imagina me vender. Eu nunca fui. Primeiro que vender, eu não tinha nem coragem. Eu falava, não sei, né? E depois eu já não era mais ninguém, eu já não era Carol. Então eu pude escolher. Não que eu acho que tem que passar por isso. Foi a minha, Sim. né? Minha trajetória. Você sabe que eu ensino isso. A gente não precisa do Não. portal da doença, a gente não precisa do portal do sintoma. Mas às vezes ele chega e a gente A gente atravessa. não precisa. E eu acho assim, sem a doença eu fui até determinado ponto. Ela me parou, eu vejo assim dessa forma, né? Sabe quando assim, tipo, nossa, acho que a Carol não tá entendendo. Vamos A gente desenhar? já falou, sabe? Ela já teve tais oportunidades e ela não tá entendendo. Então, vamos mudar aqui. Vamos mudar a estratégia e vamos dar uma nova oportunidade dela entender. E Dani, só que assim, tudo pode acontecer na nossa vida e a gente aproveitar ou não. Sim. São escolhas, sempre são Concordo, escolhas. Concordo. Para tudo. Você Concordo. pode estudar ou não. Você pode estar aqui na sua passagem pelo Brasil e proporcionar isso para tantas pessoas ou não. Sim. E tudo bem. Sim. Só que os resultados só vêm, os bons resultados, quando a gente também se dispõe a algumas coisas. Sim. Né? A estar nesse lugar desconfortável, inclusive. Porque o teu lugar de conforto era o piloto automático. Era o operacional. Era fazer o que você sempre fez. Este novo momento é desconfortável. É bem desconfortável. Porque são coisas que eu não sabia fazer. Né? Como você vai vender? Como você vai falar do que você faz, do quão boa você é? Então, assim, você vê outras pessoas, eu via, admirava. Eu falava assim, não, mas eu quero vender, eu quero mais clientes, eu quero que o escritório Inclusive cresça. clientes mais alinhados com os valores de vocês, com quem você Totalmente com a tua diferente. experiência. A gente tem hoje, isso que foi legal você ter mencionado, que eu ia esquecer de falar, muito mais alinhados. Então, tem coisas que simplesmente não tem espaço. Hora que vem, alguém você já percebe se é ou não é. Primeiro que a pessoa não vai chegar até nós, porque não vai bater. Já não bate. Então, a gente percebeu também uma mudança até no ciclo de vida do escritório, né? E quando eu comecei a trazer outras coisas assim que eu queria, falando com a minha irmã, eu falava, Lucy, eu acho que eu não quero só abrir empresa. Eu quero também ter a oportunidade de fazer outros tipos de atendimentos com outras pessoas, às vezes entender melhor. Se aquela pessoa não vai ser nosso cliente, tudo bem, mas que seja uma consultoria, a gente pensando na pessoa como um todo. No próprio crescimento, do sonho dela. Exato. Então, hoje, quando eu faço um atendimento, eu não falo mais só sobre abertura de empresa. Eu nunca falei para alguém abrir uma empresa se a pessoa não precisa abrir. Só que isso é visto como, por algumas pessoas? Tipo, nossa, você tá louca? Deixa o dinheiro na mesa. Eu falo assim, dinheiro na mesa? Eu não deixei. Sim. Cabeça no travesseiro, consciência tranquila. E aquela pessoa, se um dia for o caso dela se tornar empresária, e se um dia ela precisar ter uma empresa para ser empresária, ela será. Sim. E ela vai Agora, se confiar ela em não mim, precisa... E ela vai confiar em mim, porque eu falei a verdade. Então, ampliou nossos serviços. Hoje eu me sinto confortável para atender as pessoas, porque eu criei a minha própria forma de fazer o atendimento. Sim. Né? E aí, depois, quando chegar na parte de nota fiscal, a contabilidade, aí, quem são os especialistas? Aí eles vão fazer o dia a dia. Claro.
né? Claro. Então, a gente encontrar o nosso Não precisa lugar, mais ser você que vai fazer né? Encontrar esse dia a dia. esse lugar, ter E essa você sente que tá satisfação. nesse por intento hoje? Porque o que você faz, por exemplo, pra mim é algo chato. Porque é chato no sentido de... Eu sempre falo que bom que existem pessoas como a Carol que fazem coisas que eu não entendo. É chato no sentido de... Não é a minha habilidade, não é algo que eu tenho domínio, que eu poderia estudar, me esforçar, mas não vai me agregar porque eu nunca vou ser boa nisso que você é. Que bom, inclusive, né? Que bom que temos essa diversidade. Mas muita gente acha que eu faço chato também. Ai, que chato ficar fazendo vídeo, que chato ficar aqui. O que eu vejo hoje como algo difícil pra caramba, complicado, é muito numérico. Você sente que é teu por intento? Você sente que tá no teu lugar de contribuição? E como que você vê os próximos passos? Porque agora que você tá se integrando, eu imagino que muitas portas estão se abrindo também. Ô, Dani, quando eu te conheci, você falava de por intento, né? Uhum. E eu, meu Deus, o que é por Que é por intento? Você acha que hoje todo mundo já sabe o que é Claro por intento? que não. O que é o por intento? É a pura intenção da alma. Tem muita relação com propósito, se a gente for usar uma palavra para ser um sinônimo. Mas o por intento é aquilo que tua alma veio contribuir no mundo e que tem a ver com o trabalho, tem o por intento da própria educação dos seus filhos, da tua família. É uma virtude que você veio ensinar para o mundo, é o teu lugar de talento e de dom. Se você é muito boa em algo que eu não sou boa, se você não está fazendo isso, você não está contribuindo comigo. Se eu não estou ensinando espiritualidade, por exemplo, você não se torna minha aluna. Se você não está trabalhando no teu lugar de contribuição, eu não posso me tornar sua cliente. Então, esse é o lugar do por intento, desse quebra-cabeça cósmico que a gente vai colocando as pecinhas. Eu tenho um por intento com o Luca, por exemplo, que ele traz desafios para minha vida e aprendizados para minha vida, que é o meu filho, e que eu contribuo e ele me ensina e eu ensino. E tem uma troca. Então, o por intento são pequenas... E ele é uma virtude porque é esta habilidade de estar conectada com a sua alma o tempo todo. Por isso que ele é uma virtude. Ele não é só um propósito. Ele é uma habilidade diária de acordar e sentir o caminho da tua alma todos os dias. Nossa, perfeito. Acho que foi muito completo isso que você trouxe. E conforme você ia falando, ia fazendo mais sentido. E porque são... áreas da vida, né? Eu estudo essas áreas da vida como jardins, né? Então, a gente tem a família, tem o trabalho. Eu acho que eu estou no meu por intento em algumas áreas da vida e em outras não. Tá. Como negócio, eu entendo que a Constec Contabilidade, o escritório e tudo que a gente proporciona para a sociedade mesmo, Sim. eu entendo que a Constec está no por intento dela. Através do trabalho que a gente entrega, que é um trabalho de muito respeito, muita experiência. Realmente, a gente faz muito bem aquilo. Sim. Eu, dentro da Constec, eu acredito que eu estou cada vez mais próxima do meu por intento. Como muita coisa mudou, hoje eu consigo enxergar um papel melhor para eu desempenhar. Às vezes eu tenho dúvida de coisas que eu quero. Eu não sei, às vezes, se a dúvida é em razão das burocracias ou do cansaço. Infelizmente, a gente vive num país bastante burocrático, confuso, muitas vezes desrespeitoso. E às vezes mudam as leis, as regras, tudo. E a gente se sente muito responsável, tipo... Tudo mudou esse ano. E aí você não quer prejudicar o cliente, só que não é você que tá... não é você que tá prejudicando, enfim, quem tá... Sim. Os governos vão mudando, né? Você é uma facilitadora de compreender, inclusive, todas essas mudanças que vão acontecendo. Então, dentro disso, eu me vejo assim, eu acho que hoje eu tô muito mais no caminho do meu por intento, quando eu consegui sair um pouco do operacional e mais pro estratégico, acho que faz muito mais sentido com o que eu sou. Maravilha. Como mãe, eu me vejo também dentro... Eu amo ser mãe. E hoje eu sou uma mãe muito melhor para os meus filhos, porque eu mudei, eu melhorei. Que bacana. Né? Então, eu me vejo no caminho do por intento, dentro do trabalho com a espiritualidade.
eu me vejo muito no meu por intento, porque eu amo. Então, assim, o meu trabalho me proporciona dinheiro para que eu possa ter uma casa, me manter e ter as horas para eu poder fazer outras coisas que não tem nada a ver com trabalho. Perfeito. Porque eu Mas falei, que te dão alegria, felicidade, fluxo. eu tava outro dia anotando assim, o que eu queria, né? Eu falei assim, eu não quero mais trabalhar de final de semana. Sabe, quando tudo é dinheiro e tudo é trabalho, cansa. Sim. Porque você vai falar com alguém, você só fala isso. Sim. Então, eu vejo que eu tô cada vez mais fazendo com que a minha vida seja preenchida. Maravilha. Então, vou enxergando essas coisas, me dando a possibilidade de enxergar isso nas mais diversas áreas da minha vida. Inclusive, você tem um projeto Eu tenho muito um do seu por projeto, intento. sim, chama Projeto Vida e Cura, onde eu falo sobre autoconhecimento, autoamor e autocura. Lindo. E é um caminho que liberta, é um caminho que de fato cura, e a gente percebe que a solução da cura física, espiritual, energética, da forma como for, ela tá nas nossas mãos. Sim. E aí, igual eu sou sua aluna dentro da academia e nos demais cursos que você proporciona, isso faz muito sentido para mim, porque você bebe dessa fonte, você sente. E aí é muito louco, tá? Mas quantas pessoas na minha volta foram transformadas? E aí, Carol, o que você tá fazendo? Eu falo assim, não, eu tô aqui, por exemplo, com o meu oráculo, tal, deixa eu ver um negócio. E aquilo vai trazendo benefícios para pessoas tão próximas. Sim. E aí você comenta dentro da sua família, quando comentei com meu marido, depois com meus filhos, com minhas irmãs, meu irmão, minhas primas. Ai, Carol, acho que tem tudo a ver com você. Aí você fala assim, nossa, Dani, às vezes a gente acha que a nossa vida é só o trabalho ou só a questão familiar, mas quando você traz para as pessoas coisas que você está fazendo fora disso, um estudo totalmente voltado para evolução. Sim. E que teoricamente seria só pra você, mas transborda. Não. E aí as pessoas falam assim, essa é você. E elas percebem a diferença, né? Percebe? E fala assim, isso tem tudo a ver com você. Carol, isso sempre foi assim, você sempre gostou. Olha E aí só. você fala assim, olha, quando você ouve alguém falando isso pra você sobre isso, você fala quantas outras coisas, às vezes, a gente deixa de fazer, aproveitar, ser feliz naquelas coisas que você gosta, porque você tudo é você, tá? Tudo somos nós. Você pensa que alguém vai te julgar. Sim. Sendo que as pessoas ficam felizes por nós, né? Ô Dani, outra coisa que eu percebo que mudou quando passei pelo tratamento é sobre a gente perceber o quanto as pessoas não são ouvidas. Sim. E aí isso se aplica para todas as áreas da vida. Todas, com certeza. Então, eu vi alguém passando por um tratamento e a pessoa ia falar assim, por exemplo, veio falar comigo. Você tá passando pelo tratamento. Ao invés de eu deixar você falar, por exemplo, eu falo. Então, porque... Né? E aí, quando eu ia ouvir na pessoa, ela falando, eu falava, gente, ninguém nunca ouviu essa pessoa. Sim. Eu, dentro da minha casa, eu sou uma pessoa que falo demais, então você, me corta, tá? Dentro da minha casa, eu sempre falei muito. Então, eu tenho... Você tinha esse espaço para ser ouvida dentro da sua casa. Fala nas redes sociais e tudo bem. As pessoas não têm oportunidade. Não. Então, você fala, gente, o que tá faltando? Um pouco de respeito pelo momento da pessoa, um pouco de empatia. Aí a pessoa vai contar o dela. Mas você tá bem, né? Não, você tá bem, né, Dani? Eu fico pensando, deixa ela falar. Você nem ouviu? Você nem ouviu se ela tá ou não tá, ela só vai concordar. Não, tá tudo bem. Então, eu acho que... Faz todo sentido. A questão do por intento é isso também, da gente enxergar a nossa capacidade de contribuir com outras pessoas dentro do que você já é. Dentro do que você já é. Nossa capacidade de contribuir com outras pessoas dentro do que você já é. Pegando esse gancho do por intento, como que você conecta esse por intento na tua vida virtuosa? E agora que você já é uma aluna aí há quase um ano, o que é uma vida virtuosa para você? Dani, acho que uma vida virtuosa para mim hoje é poder contribuir com o que eu já sou.
E reconhecer as minhas limitações, mas tudo que eu ainda posso conquistar. Eu acho que a vida virtuosa para mim é estar com a minha família, mas também ter o meu trabalho, ter o meu lazer, ter estudo. E a vida virtuosa para mim é esse completo. Não consigo enxergar ela sendo uma coisa só, sabe? Então, essa integração desse todo. Para mim mesma e para os outros. E você sente que você está vivendo hoje? Você está nessa construção dessa vida virtuosa? Eu entendo que em algumas áreas da minha vida eu estou, no meu puro intento, estou com uma vida virtuosa, mas eu também enxergo que eu estou em construção em outros pontos. Na parte profissional, eu sinto ainda buscas, porque tenho um escritório que eu entendo que ele está no caminho, eu gosto de fazer parte, mas eu, Carol, eu sinto que ainda tenho outras coisas para viver que eu não sei o que são. Mas hoje eu consigo enxergar que não é mais só uma coisa, né? Você tá aberta para esses outros convites? Hoje sim, mas antigamente eu nem saberia. Que maravilha. E eu acharia que estaria tudo bem, mas hoje eu vejo. E hoje tá tudo bem não saber e se abrir para receber esses convites? Hoje tá tudo bem, eu acho que antes eu precisava muito saber o final, o destino. Hoje eu enxergo que a gente não sabe. Eu não sei. Talvez você não consiga me dizer. Se eu passasse num atendimento com você, você me traria muitas respostas que eu não consigo enxergar. Mas o final, acho que é o caminhar, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio, então... Mesmo que eu te traga uma visão intuitiva, como eu já te fiz algumas provocações, né? Porque eu vejo um caminho muito maior do que o que você está vivendo hoje, você sabe disso. Mas mesmo que eu te traga isso, é a tua escolha fazer algumas ações, mudar algumas perspectivas, tomar alguns caminhos, e você é livre para isso. E se você tomar uma decisão diferente hoje, já muda a visão de futuro. Então, essa visão, ela é viva. Ela vai sendo construída todo dia. Isso é maravilhoso, não é? É maravilhoso. Porque a gente é livre para construir esse caminho. É maravilhoso. Carol, pensando na tua trajetória toda, me conta uma virtude que te representa. Respeito. Respeito a mim, respeito aos outros, respeito às escolhas alheias, respeito as mais diversas formas de crença, respeito. Maravilhosa. E uma virtude que o mundo precisa hoje, que você gostaria de plantar mais no mundo? Eu acho que o mundo precisa da virtude mestra, que é o amor. O amor. Eu ligo muito o amor ao significado da caridade. Benevolência, indulgência, perdão. E isso se aplica a nós mesmos. Sim. E se o mundo tiver amor, se todo mundo tiver amor, a gente vai modificar. Começando no 1 a 1. Eu acho que o amor. O amor é o que maior força que mais transforma. Sem dúvida, Dani. Concordo. E eu posso tirar uma cartinha pra você Por também? favor. Uma virtude pra você? Vamos ver que virtude vem conversar com Carol hoje, com todos nós, né? Porque é pra quem tá ouvindo a gente também. Gentileza. Talvez uma virtude que nos una, né? Quanto mais espalhada no mundo, mais gentileza chega de volta. Libere as palavras cruéis, rigidez, não se maltrate mais, plante, nutra, colha a gentileza. Com o outro, com a vida e com você. Você se transforma com essa força. O mundo se transforma. Eu convido a gentileza para habitar o meu coração e a minha alma e me torno a cada dia mais gentil. Acredito que é algo que você procurou ser com os outros e agora está no momento de ser com você. Sim, eu acho que tem tudo a ver. Eu te agradeço por essa virtude que você trouxe aqui, porque eu acho ideal que exista, mas quando a gente ouve e lê, a gente vê que muitas vezes nas nossas atitudes a gente se afasta dessa gentileza. Sim. Porque eu acho ideal, mas eu tenho agido assim, é algo para ficar aqui e aqui. Com o outro, mas principalmente com você. Sim, sim. Porque você que tem a tendência de fazer muito com o outro, como que eu aplico comigo mesma?
Eu convido a gentileza para habitar meu coração. Linda. Carol, pra gente terminar, deixa um legado, uma mensagem que venha do seu coração pro coração das pessoas que estão ouvindo a gente ali. Eu acho que se eu, com essa oportunidade, né, de falar alguma coisa, eu diria assim: olhe para si mesmo, reconheça seu valor, reconheça suas dificuldades. Não tem ninguém que tá, na verdade, apontando o dedo pra gente ou muito preocupado com a nossa vida. Então, cabe a nós se enxergar, se amar e modificar tudo que quiser modificar, porque somos capazes. Somos capazes. Maravilhosa, Carol. Obrigada por ter aceito esse convite. Você tá aqui representando a sua história, representando o teu lugar de poder e representando a nossa comunidade das virtuosas. Que honra! Tinha que ter uma virtuosa aqui na nossa primeira temporada, então eu tô muito feliz que você tá aqui representando a nossa família de alma, a nossa egrégora. E espero que você esteja saindo com um quentinho aí no coração. Sem dúvida alguma, que todas as virtuosas se sintam representadas. E muito obrigada, Dani, pela oportunidade, é maravilhosa. Qual que é o Insta do teu projeto? É Carol Vida e Cura. Carol Vida e Cura, também vou deixar aqui o Insta da Carol Davi, da Constec deve ter também, né? Tem. O Instagram, a gente deixa aqui as mídias sociais para vocês entrarem em contato, se quiserem uma contadora, um escritório de contabilidade virtuoso, falem com a Carol. E também eu falo que essa conversa é viva, então para quem tá assistindo a gente vai adorar saber o que você sentiu escutando a história da Carol. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui pra gente, curte, segue aí o nosso podcast e também pode procurar a Carol nas redes sociais dela, que ela vai te responder com muita virtude, com muito amor, como ela deixou essa virtude aqui pra gente. Obrigada. Obrigada, meu amor. Assim a gente encerra a nossa primeira temporada da Era das Virtudes com a Carol, nossa última convidada dessa primeira temporada. Fique de olho que em breve a gente solta as datas da nossa segunda temporada. Um beijo e te desejo uma vida virtuosa. Até a próxima.